Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney. Hoje eu retomo aquela série de vídeos que eu gravei, comecei a gravar algumas semanas atrás, onde eu explico as passagens do Novo Testamento. Eu estou no comecinho ainda, tá? Ainda dá tempo de você acompanhar. Eu já falei sobre Mateus, introdução, quem foi Mateus, falei introdução sobre o Evangelho de Mateus, né? Autoria, propósito, destinatário, né? E expliquei também os capítulos 1, 2, 3, 4 e estou no capítulo 5. O capítulo 5 eu estou demorando um pouquinho porque o capítulo 5 ele tem muitas lições preciosíssimas do Senhor Jesus para nós. E seria leviano da minha parte pegar todo o capítulo 5 e gravar num único vídeo. Ou o vídeo ficaria muito longo, e que em nenhum momento é a minha proposta, eu não gosto de gravar vídeos longos. Assim como eu também não sou de ficar assistindo os vídeos longos, 1h30, 2 horas. Então eu quero fazer vídeos curtos e objetivos. Sempre busco a objetividade e a clareza. Por isso, em algumas passagens eu evito algumas interpretações de cunho mais complexo, tá? Eu sempre procuro uma explicação mais objetiva e clara o possível, tendo em vista que muitas pessoas que assistem são pessoas que não estão familiarizadas com a Bíblia. Então, se você está buscando aqui explicações complexas, teológicas, exegéticas, porque o manuscrito X consta essa passagem, o manuscrito Y não consta, tal, não vai ter. Não que eu não tenha o conhecimento disso, mas é porque o objetivo aqui é facilitar a compreensão sempre, tá ok? Então eu já abordei o capítulo 5, né, que é o início do Sermão do Monte. Eu já abordei o capítulo 5 em outros vídeos, mas ainda estou preso a ele, visto que ele traz uma série de lições espirituais muito importantes. Hoje eu vou ler os versículos dentro do capítulo 5 de Mateus, tá? Eu vou explicar a respeito dos versículos 27 e 30, é a questão do adultério, e também os versículos 31 a 32, que é a respeito do divórcio, tá? Então vamos lá, questão do adultério. Está escrito o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti. Pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lance de ti. Pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Certo? Vamos lá. Conforme eu disse no vídeo passado, o Senhor Jesus aqui ele está dando a interpretação exata para as leis contidas no Antigo Testamento. Os fariseus da época de Jesus, eles entendiam o adultério como sexo fora do casamento. Então, o sexo fora do casamento ele era considerado pecado e ainda é, de fato ele é. O sexo fora do casamento é, sim, algo pecaminoso, é algo destrutivo, é algo que traz uma desgraça, pode desgraçar uma família, pode desgraçar um casamento. Não estou dizendo que não é, nem tampouco o Senhor Jesus disse que não é. Entretanto, o Senhor Jesus, conforme ele vem mostrando no Sermão do Monte, nas lições do Sermão do Monte, ele mostra que o problema vai muito além do ato praticado. O problema começa no coração do homem. O problema surge, o problema nasce no coração do homem e se materializa através do ato. Então, enquanto os fariseus viam o problema no ato do adultério, né, do sexo fora do casamento, o Senhor vai além ao mostrar que o problema começa no coração do homem. A partir do momento que o homem olhou com intenção lascívia, perniciosa, com uma intenção, com a chamada segunda intenção, como nós falamos, para uma mulher, isso do ponto de vista das Escrituras, conforme o ensino do Senhor Jesus Cristo, já é considerado um adultério. Eu gostei muito da interpretação que o Sr. Warren Wiersbe, talvez você já tenha ouvido falar, é um expositor bíblico, foi um expositor bíblico renomado, expositor bíblico. Eu gostei muito da interpretação que ele deu para essa passagem e eu vou ler aqui para vocês. Olha só, o Dr. Warren Wiersbe ele diz o seguinte, ó, o olhar que Jesus menciona não é apenas casual e de relance, antes é um olhar fixo
e demorado, com propósitos lascivos. Portanto, o homem descrito por Jesus olha para a mulher com o propósito de alimentar seus apetites sexuais interiores, como um substituto para o ato sexual em si. Não é uma situação acidental, mas um ato planejado. Não é um olhar de passagem, mas um olhar intencional, que desperta o desejo sexual. De acordo com Jesus, esta é uma forma de adultério, mesmo que seja apenas no seu coração. Então veja bem, enquanto os religiosos, né, da época de Jesus, que eram muito, né, demasiadamente preocupados com os aspectos externos da religião, condenavam o adultério, e de fato o adultério é condenável, o Senhor Jesus ele vai além ao dizer que o problema, mais do que o ato praticado, o problema já surge, já nasce dentro do coração do homem. Em alguns versículos mais à frente, o Senhor vai confirmar isso quando ele diz: pois do coração do homem surgem os maus desígnios ou os maus pensamentos, o furto, o homicídio, o adultério, né, e tantas outras coisas negativas, elas surgem no coração do homem. Então este precisa ser tratado. A origem do problema precisa ser tratada. A origem do problema, o coração do homem precisa ser mudado, precisa ser transformado. Ele precisa do novo nascimento, como o Senhor vai dizer lá em João, né? Se não nascer de novo, meu amigo, não tem jeito, tá? Então essa seria a interpretação para essa parte. Mas o versículo ainda continua aqui o seguinte, ó. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lance de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lance de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ora, às vezes isso aqui pode gerar um pouco de confusão, como já gerou. Orígenes que eu diga. Houve nos primeiros séculos do cristianismo, houve um teólogo importante da época chamado Orígenes. E Orígenes ele fez uma interpretação equivocada dessa passagem, entendendo, né, que devia literalmente cortar, e ele se automutilou. Eu me recordo que também há alguns anos, bastante tempo isso, há mais de 10 anos, eu estava lendo um periódico cristão e contava a história de um jovem que, ao ler essa passagem, ele entendeu isso do ponto de vista literal, essa questão de cortar, né? Se teu olho te faz escandalizar, arranca, né? Se tua mão te faz tropeçar, corta e lance de ti. Então, de acordo com esse periódico, o rapaz ele leu essa passagem, interpretou isso de uma forma literal e ele se mutilou também. Ora, irmão, pelo amor de Deus, aprenda a interpretar a Bíblia. Nesse caso aqui, nesses versículos 29 e versículo 30, não é para ser tomado do ponto de vista literal. Aqui é uma hipérbole. O Senhor Jesus não está dizendo que você deve arrancar o seu olho ou você deve cortar a sua mão. Aqui é uma hipérbole para o Senhor dizer o seguinte: você deve não medir esforços para evitar o pecado em sua vida, né? Arranca aquilo que de alguma forma te leva a pecar. O que está levando você a cair? O que leva você a tropeçar? Você precisa eliminar isso da sua vida. Então, quando ele fala arranca o teu olho e corta a tua mão, é uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem exagerada, certo? Onde ele vai expressar o seguinte: você precisa se esforçar até onde der, o máximo que você conseguir, para arrancar da tua vida aquilo que está fazendo você tropeçar, aquilo que está fazendo você pecar. Você precisa eliminar isso de alguma forma. Então a mensagem é essa. Nesses casos do versículo 29 e versículo 30, não é para ser tomado no sentido literal, é uma hipérbole. Essa é uma das partes, eu me lembro do seminário onde eu mais gostava, que era chamada hermenêutica. Hermenêutica é onde você estuda as ferramentas que são usadas para a interpretação da Bíblia. Então a Bíblia emprega parábolas, hipérboles, né, e uma série de ferramentas para a interpretação exata da passagem. Então fica essa interpretação, esse auxílio para os irmãos. Aí você tem o seguinte, olha só, nos versículos 31 e 32, o Senhor Jesus ele vai falar a respeito do divórcio. Aí, olha só, quero fazer a seguinte observação antes de explicar essa passagem.
eu quero fazer uma observação bastante clara para quem está assistindo esse vídeo. A questão do divórcio e o novo casamento é um tema bastante complexo. É um tema presente na maioria das igrejas atualmente. Muitos casais divorciando, muitos casais contraindo novas núpcias, novos casamentos. E eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para me meter na vida de ninguém, certo? Eu estou aqui para expor as escrituras conforme eu estou fazendo essa leitura sequencial. Depois que eu acabar Mateus 5, eu vou para Mateus 6, Mateus 7, Mateus 8, Mateus 9 e vamos até onde der. Se der para a gente chegar a Apocalipse e finalizar, beleza. Se não der, né, eu fiz até onde eu pude. Então olha só, se você quiser estudar a respeito de casamento, divórcio e novo casamento à luz das escrituras, você precisa adquirir um livro, ou quem sabe até você vai lá no YouTube e procura lá. Posso te dar 2 nomes que eu particularmente gosto muito da nosso contexto brasileiro, que é o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor e teólogo, escritor. Eu gosto bastante dele, é um homem de uma linguagem bastante simples e clara, objetiva, capaz de qualquer pessoa entender. Inclusive o reverendo Hernandes Dias Lopes tem um livro onde ele fala sobre esse tema, Casamento, Divórcio e Novo Casamento, à luz das escrituras. Outro também que você pode procurar facilmente no YouTube é o reverendo Augusto Nicodemos. Reverendo Augusto Nicodemos também ele tem uma série de vídeos, ele praticamente aborda todos os temas que você procurar nas escrituras. Porque aqui, irmão, eu não estou fazendo uma exposição temática, eu não posso. Para você entender sobre o divórcio e novo casamento à luz da Bíblia, você precisa pegar uma série de passagens que fala sobre esse tema. Então Mateus capítulo 5 fala, mas Mateus capítulo 19 também fala, Marcos também fala, 1 Coríntios também fala. E você tem os textos também do Antigo Testamento, só que eu não estou fazendo essa exposição, eu não vou fazer uma exposição aqui nesse vídeo de Mateus 19. Eu não vou fazer também uma exposição de 1 Coríntios 7, não nesse vídeo. Se der, eu pretendo chegar lá, mas nesse vídeo não. Nesse vídeo é para falar sobre Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32 nesse momento. Então, para você ter um estudo complexo sobre divórcio e novo casamento, você precisa pegar um estudo que tenha abordado esse tema especificamente, porque ele vai utilizar-se diversas passagens da Bíblia, vai extrair uma lição e vai dar para você. Ora, é isso que a Bíblia tem a dizer sobre divórcio e novo casamento. Não é a intenção desse vídeo. Nesse vídeo eu falo sobre Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32, certo? E falei sobre os versículos anteriores, que foi o versículo 27 ao 30. Então vamos lá. Esse tema ele é tão complexo, né, que eu me recordo que quando eu trabalhei quase 10 anos numa grande livraria, além de eu ter sido professor, né, de teologia, fui professor cerca de 10 anos, né, fui também diretor de uma faculdade teológica e além disso eu também trabalhei durante muitos anos como vendedor em uma grande rede de livrarias evangélicas aqui do Rio de Janeiro, né, considerada a maior, na época era considerada a maior rede de livrarias evangélicas da América Latina. E todas as vezes que chegava um comentário bíblico, quando eu queria saber se o comentário era bom ou não, o critério que eu usava era pesquisar passagens como, por exemplo, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 19. Por quê? Quando um comentário era bom, ele entrava no mérito de explicar essas passagens. Quando o comentário era meia boca, não era bom, o comentarista, né, ou a comissão, né, composta pelos comentaristas, eles simplesmente pulavam essa passagem, certo? Então, quando eu queria saber se um comentário ou se alguma bíblia de estudo era boa, eu procurava textos como, por exemplo, esse que fala sobre o divórcio e o novo casamento, e também o texto que fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Se o comentário ou se a Bíblia explicasse essa questão, já contava pontos comigo. Bom, esse comentarista aqui é um cara sério porque ele não se recusou, ele não fugiu da proposta. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículos 31 a 32 está escrito: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério.
Na cultura judaica, lá na cultura do primeiro século, somente o homem, somente o judeu, ele podia divorciar, se a mulher não podia pedir divórcio. Na cultura romana, sim. Na cultura romana, a mulher podia pedir divórcio. Na cultura judaica, daqui onde Jesus estava inserido, a cultura da qual Jesus participou e para quem Jesus estava falando, dentro dessa cultura, a mulher não podia divorciar-se, ela não podia pedir divórcio. Ela podia, sim, infernizar a vida do cidadão até que ele não aguentasse mais e pedisse o divórcio, mas ela não podia se divorciar. Basicamente, existiam duas escolas de interpretação. Uma escola de interpretação chamada escola de Hillel e a outra chamada de Shammai. Uma mais liberal e a outra mais rigorosa. Na escola de interpretação mais liberal, que era a escola de Hillel, que era a escola de interpretação mais liberal, eles diziam que um homem podia se divorciar de uma mulher por qualquer motivo. Então, se a mulher cozinhasse mal, o cara podia se divorciar dela. Se a mulher não é uma boa cozinheira, a mulher não limpa a casa direito, a mulher, sei lá, não gostei dela, alguma coisa, o cara podia se divorciar. E aí o que a mulher fazia divorciada? Não eram como os dias de hoje, onde a mulher tem a opção de inserir-se no mercado de trabalho. Não era. O cara era basicamente o sustento, o homem era basicamente a fonte de sustento que a mulher tinha. Então, uma vez que essa mulher é divorciada por motivos fúteis, ela ia ter que recorrer, em muitos casos, a um novo casamento, para que ela pudesse ter alguém a quem pudesse manter o sustento dela. Essa era uma escola de interpretação mais liberal. E havia uma outra escola de interpretação mais rigorosa, que era chamada escola de interpretação de Shammai, a qual dizia que o divórcio ele só era permitido em caso de adultério, em caso de relação sexual ilícita, em caso de adultério. Quando o Senhor Jesus ele profere aqui essa questão, eu porém vos digo, qualquer que se repudiar de sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas. Então o Senhor Jesus, quando ele adota esse posicionamento, ele está adotando uma posição mais literalmente falando, ele toma uma posição para a escola de Shammai. Era aquela escola onde dizia o divórcio só é permitido em caso de adultério. Existe uma série de interpretações, irmãos. Eu já li muitos, meu Deus, eu li muitos comentários a respeito disso. Muitos, vai ter uma série de interpretações. Uns vão dizer que, nesse caso aqui, relação sexual ilícita, alguns comentaristas vão dizer que isso não é a mesma coisa que adultério. Outros vão dizer que nesse caso de relação sexual ilícita era somente se aplicava em casos de relações sexuais consanguíneas. Outros vão dizer, porque a palavra mocheia, outro, porque o texto grego diz porneia, diz uma palavra, diz outra, enfim. É uma série de interpretações que você vai achar para essa passagem, mas como eu disse, o meu objetivo não é complicar, é simplificar. De acordo com a maioria dos intérpretes bíblicos, teólogos, biblistas, pastores, homens renomados, eles entendem que relação sexual ilícita, nesse caso aqui, é sinônimo de adultério. Então, sendo assim, o Senhor Jesus quer dizer o seguinte: o divórcio só era legítimo em caso de adultério. Havendo adultério, a pessoa podia divorciar-se e casar. Por quê? Porque para alguns ramos do judaísmo do primeiro século, para alguns desses ramos, o divórcio tinha se tornado algo banal. Então o Senhor Jesus, também para proteger a mulher, também para proteger quem diz que a Bíblia é machista porque não conhece o contexto, nem conhece a Bíblia, nem tampouco conhece o contexto. Eu já ouvi essa historinha, a Bíblia é machista. Quem fala isso, meu amigo, é porque ou não conhece a Bíblia ou não conhece o contexto da época, porque a Bíblia é um livro que do início ao fim ele protege a mulher. Ele dá proteção para a mulher. E o Senhor Jesus, ao adotar esse posicionamento, ele também protege a mulher contra o divórcio por questões banais. Certo? Há de se lembrar que uma mulher divorciada, ela não tinha direitos como as que de agora tem. Ela ia ter que basicamente recorrer ao quê? Recorrer a um novo casamento. Isso quando ela não tivesse que recorrer à prostituição. Porque não tinha emprego, não tinha mercado de trabalho.
Então o Senhor Jesus, ao afirmar esse posicionamento que o divórcio só era permitido em caso de adultério, ele também está protegendo a mulher contra os abusos cometidos contra a mesma na época, certo? E aí essa seria a interpretação. Ora, irmãos, eu sempre digo o seguinte, não baseie, sim, voltando aqui, há outras questões onde a Bíblia diz que o divórcio e o novo casamento eles são permitidos, sim, há outras questões onde a Bíblia diz que o divórcio e o novo casamento são permitidos, mas conforme eu disse, eu estou expondo aqui Mateus 5, 31 e 32. Os textos como 1 Coríntios, como Lucas e outros textos do Novo Testamento, eles vão trazer mais luz a esse tema. Volto a repetir, se você quer um estudo temático, você vai ter que recorrer a outras fontes ou você espera eu chegar lá, entendeu? Só que acho que vai demorar um pouquinho, porque eu costumo gravar um vídeo por semana, até chegar lá em Lucas, até chegar em Marcos, até chegar em 1 Coríntios, vai demorar um cadinho, entendeu? Então, irmãos, olha só, eu quero trazer uma observação para vocês de alguém que é estudante das Escrituras. Eu leio a Bíblia todos os dias, eu estudo até hoje. Eu quero trazer uma orientação para você. Eu já li muitas bíblias de estudo, eu já até corrigi bíblias de estudo, você sabe, eu já corrigi. Uma vez eu achei uma nota de estudo errada numa bíblia, entrei em contato com a editora e ela corrigiu. Eu já li muitas bíblias de estudo e muitos comentários. Nunca baseie o seu estudo, se você pretende fazer um estudo profundo sobre as Escrituras, nunca baseie o seu estudo somente numa única bíblia de estudo. Existem bíblias de estudo cujas notas de rodapé, eu estou falando das notas de rodapé, eu não estou falando do texto da Bíblia, estou falando das notas de interpretação. Existem notas de estudo que elas são tendenciosas a uma determinada denominação, um determinado ponto de vista, e o mesmo vale para comentários, irmãos. Então o importante, se você quer se aprofundar nos estudos das Escrituras, o importante é tenha bíblias de estudo, de diferentes linguagens, de diferentes interpretações, ênfases, é isso que eu queria lembrar, com ênfases diferentes, uma trabalhando mais a questão da exegese do texto, outra trabalhando mais o aspecto histórico-cultural. O mesmo vale para comentários, certo? Procure alguém que seja de sua confiança. Se você quer começar a sua coleção de comentários ou de bíblias de estudo, de dicionários, procure alguém que tenha conhecimento, que seja de sua confiança e que possa te orientar. Porque, conforme eu disse, eu já peguei bíblias de estudo, certo? Que inclusive estava falando sobre essa questão do casamento e que a nota de rodapé dela estava errada. Eu já peguei isso. E eu entrei em contato com a editora e falei, olha, vocês precisam fazer uma correção aqui na nota de rodapé da Bíblia tal, na página tal, porque está errada. Aí a pessoa olhou e é verdade. Aí constatou que estava errado e fez a correção. Então, irmãos, esse foi o vídeo dessa semana. Se Deus permitir, semana que vem eu volto com outro vídeo, dando sequência a essa série de estudos. Que Deus abençoe a todos.